Vamos dar uma olhada aqui muito rapidamente uma tabelinha da CNI que eu separei antes de entrar na nossa conversa com o Frederico Lamengo, que é superintendente da CNI. Eu falei diretor, mas eu errei, é superintendente o cargo dele. Esse gráfico, né, essa tabela aqui da CNI, Confederação Nacional da Indústria, foi publicada na semana passada. E ela mostra o peso, o impacto das tarifas nesse setor. Então, veja que apesar da gente falar que muita gente vai se beneficiar, a indústria claramente terá um peso grande sobre uma grande parte dos produtos, da participação deles, ficará aqui, olha, com 50%, 41% dos produtos serão afetados com 50% das tarifas, mas 4% com 40% de sobretaxa. Somando, a gente tem 45% dos produtos industriais sujeitos à tarifa de 50%. E se a gente for olhar para as seções lá embaixo, né, que são aquelas especiais que valem para o resto do mundo, veículos e autopeças, aço e alumínio, cobre, etc., a gente tem mais de 10, 11, 12%. Então, assim, mais de metade das exportações da indústria estão sujeitas a tarifas escorchantes. Por isso, a gente precisa ficar de olho e mergulhar nesse setor. É o que vamos fazer agora com o Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria. Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Eu queria começar te perguntando, Frederico, justamente sobre essa tabela que vocês produziram, a gente mostrou aqui, que quando a gente fala de produtos industriais, ao que isso se refere? Especificamente, quais são os produtos da indústria, no setor de vocês, que vão mais sofrer com a sobretaxa de 50% dos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia, Amanda. Prazer estar falando com você e com os ouvintes. Olha, esse é o nosso estudo, ele mostra muito claramente que o impacto é abrangente das tarifas sobre os produtos como um todo da balança comercial brasileira. Eu vou estar dando aqui um zoom mais nos produtos industriais. Como vocês mesmos divulgaram, a gente está falando aí que estamos chegando a 78% das exportações. Isso porque mais de 50% da pauta brasileira de exportação para os Estados Unidos são de produtos industriais. E quando a gente analisou aquela lista de exceções, assim, em detalhes, né, a maior parte das exceções se relacionava com a própria pauta de exportação e de integração relacionada com a Embraer. Então, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, que é um setor muito forte do ponto de vista de ter como agenda os Estados Unidos como foco das suas exportações, as exceções só pegaram máquinas e equipamentos relacionados ao setor de aviação civil. Então, esse é um setor que a gente está analisando para avaliar como é que a gente vai tratar aí na lista de exceções, se vai ser possível incluir outros produtos na lista de exceções, mas é um setor que foi muito impactado. Outros setores, por exemplo, foi o próprio setor de carnes processadas, né? Que é toda a agroindústria brasileira, que tem um papel muito forte nos Estados Unidos, que também não entrou na lista de exceções. E depois a gente começa a analisar outros segmentos. A própria Embraer, por exemplo, manteve uma tarifa de 10% no final da história. A gente está até verificando, junto ao governo americano, se vai ser possível ampliar essa lista, porque em relação a outros acordos firmados pelos Estados Unidos com o resto do mundo, o setor de aviação ficou fora das tarifas de 10%. Então, a Embraer já entra de forma menos competitiva em relação a outros players no mercado. Então, isso é um pouco da agenda que a gente quis mostrar para dar uma visão de que, como foram várias medidas, né, que começam com aço, cobre, isso foi se estendendo ao longo do ano, o impacto ele é muito grande e preocupante. Frederico, só para entender, fazer esse parêntese da Embraer, foi um lobby dela que foi muito bem sucedido, porque a gente sabe que o CEO, o presidente da Embraer, viajou para os Estados Unidos e ele, sim, estabeleceu um canal direto com Scott Bessent, com Marco Rubio, teve reuniões com todo mundo que interessa. Então, esse é um case de lobby bem sucedido. Tem como replicar ou reproduzir isso para outros setores, como de máquinas e equipamentos? Por que a Embraer entrou nessa lista de exceção? Qual o papel que ela cumpre no mercado americano?
Olha, primeiro que a Embraer, ela tem a operação nos Estados Unidos. Ela tem uma fábrica em Fort Lauderdale, ela produz aviões lá e tem grandes clientes dentro dos Estados Unidos. Então, parte da resposta para a sua explicação veio dos seus próprios compradores, de grandes empresas aí que solicitaram e fizeram pressão junto ao governo americano para reduzir as tarifas. Agora, além da questão do lobby que você bem colocou, existe também a questão dos próprios canais de diálogo governamental que existiram e estão abertos. Quer dizer, durante os últimos 2 meses, quer dizer, o próprio MDIC tem feito contatos com autoridades do governo americano. Aí nós tivemos também, há 2 semanas, a visita, uma reunião do próprio Marco Rubio com o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Eu estou colocando isso para dar uma visão que a eventual ampliação da parceria entre Brasil e Estados Unidos e da revisão dessas tarifas, que é a nossa principal preocupação, ela vai depender, sim, desses dois aspectos. De um lado, um melhor estreitamento das relações governamentais, aí que está sob a liderança do nosso vice-presidente Alckmin, e, por outro lado, sim, de uma agenda de defesa de interesses, e que a CNI também vai estar envolvida nesse trabalho, exatamente para privilegiar, sobretudo, as pequenas e médias empresas que foram fortemente impactadas. Tá bom, então deixa eu pegar daí que esse ponto é interessante, Frederico. Primeiro saber, porque então a gente está falando, grosso modo, aqui do setor, do segmento de máquinas e equipamentos, né? A gente sabe que a carne tem a história da agroindústria, o governo talvez avance mais na história da carne e do café, em abrir alguma exceção, eventualmente talvez fosse mais fácil para a carne redirecionar suas exportações do que propriamente a indústria de máquinas e equipamentos. Por que esse setor é tão afetado e por que ele tem dificuldade em redirecionar essas exportações? Quando a gente está falando de máquinas e equipamentos, a gente já recebeu 2 vezes aqui o Zé Veloso, que é o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, explicando que esse setor é composto também de muitas pequenas e médias empresas, que a gente pensa, está exportando para os Estados Unidos, são só grandes indústrias. Não é verdade, tem muita gente pequena e média nesse setor também. Explique como ele é composto esse setor e por que a dificuldade de redirecionar essa produção. Olha, esse é um setor que ele abrange, ele é um setor transversal dentro da indústria brasileira, de um lado, né? Então, ele pega diversas cadeias de suprimento e, por outro lado, para atender às exigências do mercado americano, é necessário o cumprimento de diversas regulações, normas técnicas, que não é fácil você, de uma hora para outra, estar direcionando a produção. Então, esse é, sim, um dos setores afetados. Há um outro setor também que eu não mencionei, é o próprio setor do etanol, que tem aquela discussão antiga da nossa tarifa de 18%. Então, o que nós, no fundo, estamos querendo colocar também em discussão com o governo americano, é muito no sentido de dar visibilidade ao impacto, e esse foi o motivo do nosso estudo, mas são outros também que nós estamos colocando, porque ao final da história, Amanda, nós estamos falando de 10 mil empresas que têm operação nos Estados Unidos, e são, sobretudo, pequenas e médias. Uhum. Então, esse setor aqui no Brasil também, quando você fala tem operação nos Estados Unidos, são essas pequenas e médias que vendem para os Estados Unidos, é isso? Só para saber se eu entendi bem. Exatamente, Tá. tem um mix. A gente também fez um outro levantamento grande aqui na CNI sobre os investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos, até para dar visibilidade ao governo americano dentro dessa política dos Estados Unidos de American First, para mostrar que também do lado brasileiro, sobretudo as grandes, também existem investimentos. E quando a gente olha a atuação de empresas e investimentos, nós estamos falando de uma atuação em mais de 23 estados dos 50 estados americanos. Uhum. Então, nós temos uma relação muito forte de relacionamento, não é à toa que nós temos um comércio bilateral de mais de 80 bilhões de dólares e positivo para os Estados Unidos, né? São 24 bilhões de reais em ativos de investimento existentes nos Estados Unidos. E se a gente olhar também o volume de novos investimentos feitos por empresas brasileiras também não são triviais.
São mais de 140 investimentos que foram feitos nos últimos 2 anos, e a sua maioria também foram Greenfield Investments, né? Então, há uma noção de quão grande e interligada é a relação bilateral entre os nossos países. Agora, para resgatar aquele outro ponto, né, que você falou de medidas de defesa do setor, que medidas são essas? Você está se referindo ao pacote de socorro, você está se referindo a medidas antidumping ou as duas coisas? Olha, nós aqui estamos defendendo o diálogo primeiro, somos contra qualquer medida retaliatória nesse momento. Inclusive, nós estamos organizando uma missão empresarial no começo do mês de setembro, exatamente para levar aqueles setores que foram mais impactados pelas tarifas para se encontrarem na Câmara de Comércio dos Estados Unidos com compradores e fornecedores dos Estados Unidos, exatamente para a gente criar uma agenda de sensibilização nos Estados Unidos sobre essa questão. Então, a gente entende que, de um lado, essa é uma agenda que a gente precisa continuar a dialogar. Há cerca de 15 dias também, a CNI encaminhou um pacote ao governo de medidas compensatórias que tem a ver com aumentos dos prazos de empréstimo, sobretudo de capital de giro, a revisão dos créditos de exportação, uma série, são 8 medidas como um todo, e nós estamos esperando, estamos aguardando a divulgação do pacote de socorro, como você colocou, para verificar como que isso vai se dar na prática, porque as nossas empresas estão muito preocupadas aí com tudo isso. No pior, worst case scenario, né, que a gente fala em economia, no pior cenário, mesmo com esse pacote de socorro, o José Veloso estressou muito que para algumas empresas pode ser não ser nem interessante acessar esse pacote, porque o que interessa, ao fim e ao cabo, é continuar vendendo para os Estados Unidos. Então, se elas não tiverem aquele mercado mais como uma garantia, podem ter que reduzir, por exemplo, a folha de pagamento, demitir gente. Isso está na sua perspectiva também? Esse fôlego de um pacote de socorro, ele é dado por quanto tempo para essas empresas? Porque o que elas precisam é vender os produtos. Muito bem colocado, Amanda. No nosso estudo, a gente fez um primeiro estudo antes da divulgação da lista de exceções. Nesse primeiro estudo, nós já estávamos projetando uma perda de empregos da ordem de 110 mil empregos gerados. Agora, com a lista de exceções, a gente está revisando. Não deve ficar muito abaixo disso, como você bem colocou. A lista de exceções, ela privilegia fortemente o setor de aviação, também o setor de suco de laranjas. Então, esse número ele é impactante. Nós também fizemos uma expectativa de queda de PIB, e que tinha gerado um número em torno de 0,16% nos próximos 12 meses. Isso tudo também a depender de como vai se dar os próximos passos, né? Então, esse é o que você está chamando de worst case scenario, né? O que a gente espera agora é, de fato, tentar fazer uma agenda de influência nos Estados Unidos, de forma articulada com o governo, para ver se seja possível aumentar a lista de exceções para diminuir o impacto. A grande questão que se coloca aqui é que não dá para simplesmente olhar outros mercados sem considerar a importância do mercado americano para as exportações e para os investimentos de empresas brasileiras por todas as características do mercado americano per se. Então, não é uma questão simples. Vamos buscar novos mercados. Essa é uma agenda, sim, também que o Brasil está atrasado, que a gente precisa acelerar, mas o mercado americano, ele continua e continuará sendo um mercado muito importante.